Após ler todo o procedimento descrito nos experimentos 2.2.1 da página 90 e 91 do livro, considere que você coletou os seguintes dados experimentais disponíveis na tabela 1. E ele pergunta o seguinte: qual a balança que melhor representou os valores reais? Explique. Então ele fez um experimento em cada uma das balanças, onde foi feita a coleta de 5 pesos em cada balança. Daí houve aquelas variações e ele pergunta qual que representou qual que apresentou o mais próximo, do valor real. Se a gente ler o experimento, a gente vai verificar lá que o peso padrão que foi informado é de 200 gramas. Então a gente vai utilizar esse peso como referência e fazer aquela análise de precisão e exatidão em cada uma das balanças. Tá? Então essa informação aqui é de suma importância para a gente entender ali qual das balanças melhor representou, beleza? Vamos utilizar o Excel para montar essa tabelinha aqui. Vamos só montar então a tabelinha ali das balanças aqui no Excel, para a gente poder montar um gráfico sobre cada uma, Eu vou escolher um tipo de gráfico, mas dá para montar diversos, tá? Só pegar os dados aqui. Ok. Só lançar eles aqui no Excel. Então vamos lá. Peso da balança 1. 200,1001. 200,5421. 201,3944. Pronto, balança 1. Beleza. Vou deixar as 4 casas. Peso, balança 2. 200,1001. 200,0054. 0402. E o peso da balança 3, 202,0022, 110. Beleza, só dar uma conferida, ver se está tudo certinho. Aqui só deixar as 4 casas. Beleza, aparentemente tudo certinho. Então, pessoal, como eu havia comentado, a gente vai poder montar um gráfico aqui para poder identificar se qual dessas balanças aqui representou melhor o peso padrão. Então eu vou escrever aqui uma coluna para o nosso peso padrão, que seria de 200 gramas redondo. Eu vou replicar aqui 5 vezes, tá? Vou definir um limite inferior e um limite superior, só para a gente ter como base ali no nosso gráfico, tá? Só para ficar melhor representado ali. Vou definir aqui um menor que todos, então 198 gramas. E aqui, sei lá, pode ser 204, tá? Não chegou a ultrapassar, no máximo foi 202 ali. Vou colocar 204, beleza? Então a gente tem o nosso peso padrão, limite inferior, limite superior. A gente vai criar o gráfico aqui para a nossa balança 1, tá? Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar o peso da balança 1 e as nossas 3 colunas aqui que a gente acabou de criar, beleza? Eu vou aqui em inserir e vou selecionar esse tipo de gráfico aqui, pode ser esse primeiro aqui, tá? Se fosse um gráfico de controle. Então, essa aqui é a nossa balança 1. Pessoal, se a gente observar aqui, o nosso peso padrão, vamos gerar os próximos gráficos e a gente faz uma
análise em cada um, tá? Então vou fazer o mesmo agora para nossa balança 2, tá? Vou selecionar aqui a coluna da balança 2 e as 3 colunas, inserir, selecionar o mesmo tipo de gráfico, balança 2. E por último, agora a nossa balança 3. Beleza? Balança 3. Ok. Eu trouxe aqui, né, esse exemplo de referência aqui sobre a análise de precisão e exatidão. E é justamente isso que a gente vai analisar nesses gráficos aqui, tá bom? Então, basicamente, pessoal, quanto mais próximo estiver de 200, é o melhor para nós. Beleza? O que apresentar menor variação também e o que tiver mais próximo de 200. Então, a gente vê aqui nitidamente que a balança 2 é a melhor, tá? Por quê? Os dados estão variando em torno de 200, bem próximo. A linha do peso padrão é a cinza, ó, e a linha do peso da balança 2 é a azul. Você pode ver que quase nem aparece a linha azul, ou seja, os dados estão permeando aqui, ó, estão em torno do 200, beleza? Então a gente pode observar aqui na balança 2 que ela é precisa e exata, assim como mostra aqui deixa eu só ver onde que eu pego aqui. Não pode ser assim mesmo, tá? Assim como mostra aqui, ó, na nossa tabelinha, a gente pode observar aqui, ó, a nossa imagem, né? A imagem D, ela é precisa e exata, ou seja, ela está no peso que a gente precisa e os dados estão precisos, estão bem próximos. Então, a balança 2 seria melhor, tá? Ela é precisa e exata. A balança 1, ela até tem dados ali próximos de 200, porém, alguns variam. Então, a gente pode dizer aqui que ela não é precisa e também não é exata, tá? Não tem precisão em um determinado dado e ela não é exata, por exemplo, no 201 ou só no 200, como a gente queria, né? Então, ela não é precisa e nem exata. A balança 3, ela é precisa, porque a maioria dos dados estão em torno de 202, ó. O peso da balança 3 é essa linha azul, a maioria dos dados estão em torno de 202. Porém, o peso padrão ali é 200, tá? Então, deveriam estar próximos a 200, e não é o caso. Então, a balança 3, ela é precisa, mas não é exata, conforme mostra a nossa imagem B aqui. Beleza? Então, só para deixar claro, vamos só responder lá e justificar, né? Então, só justificando, né? Qual é a balança que melhor representa? A balança que melhor representou os dados foi a 2, pois apresentou exatidão e precisão, tá? A balança 1 não é precisa e nem exata, e a balança 3 é precisa, porém não é exata. Beleza, pessoal? Então, a balança 2 seria a escolhida, ok?